Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Já estão sendo investigadas as causas da queda do avião bimotor que matou 4 pessoas no norte de Minas. A aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, aqui em BH. Forte esquema de segurança garante o interrogatório de 28 integrantes da facção criminosa PCC em fórum da capital. Qualquer vítima de abuso sexual tem direito ao atendimento médico antes de procurar a polícia. É a lei do minuto seguinte, que pouca gente conhece e que hoje vamos te explicar como funciona. Enquanto novos médicos não chegam, a saída dos profissionais cubanos deixa pacientes sem atendimento em cidades mineiras. O Festival de Baixa Gastronomia chama a atenção dos consumidores de BH para pratos simples que são sucesso. E no futebol, veja os detalhes da derrota do Cruzeiro para o Flamengo, da derrota do Atlético para o Santos fora de casa e da vitória do América para o Bahia, que enche o coelho de esperança de se manter na Série A. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Quatro pessoas morreram na explosão de uma aeronave na manhã de hoje, quando o avião realizava o pouso em uma fazenda no norte de Minas Gerais. A repórter Luciana Viana tem mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O CENIPA, que é o Centro de Investigação, e também Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, investiga já a queda dessa aeronave. A aeronave saiu do aeroporto da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, com destino a Jequitaí, onde realmente caiu. A suspeita é de que tenha caído ali a aeronave, Inácia, próximo do momento do pouso, viu? Então, explodido. Os corpos foram trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte, além do piloto e copiloto, morreram o casal, o empresário Adolfo Gel e a mulher dele, Margarida Gianete Gel. Agora, Inácia, no mesmo dia em que o casal morre nesse acidente, o filho desse casal, que é o Rodolfo Gianete Gel, ele que é controlador do grupo AGR de Engenharia Civil, onde o pai era então sócio proprietário, ele foi denunciado hoje, Nácia, pelo Ministério Público Federal. Está indiciado, na verdade, por envolvimento com tráfico de influência, transação comercial internacional e ainda lavagem de dinheiro. Os fatos teriam acontecido entre 2011 e 2012, quando o presidente Lula, enfim, ele já não era presidente, né, ex-presidente, mas os fatos seguem sendo investigados. Lula também está nessa investigação. O empresário, o Rodolfo Gianete Gel, até este momento, Inácia, não se pronunciou sobre essa tragédia, né, em que ele perdeu os pais, e nem sobre a denúncia do Ministério Público Federal. A gente segue acompanhando esse caso inusitado, uma tragédia aí seguida de uma situação inusitada envolvendo aí investigações da Lava Jato, e a gente volta com mais detalhes, viu, ao longo da nossa programação. Tá certo. Obrigada, Luciana, pelos detalhes, viu? E começaram hoje, gente, as audiências para o interrogatório de 28 integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, e também para o depoimento de testemunhas no Fórum Lafayette, no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o Fórum, essas audiências vão até a próxima sexta-feira. São apurados envolvimentos com tráfico de drogas e dano ao patrimônio público, como incêndios em ônibus. A ação penal tramita em segredo de justiça. Um forte esquema de segurança foi montado no entorno do Fórum Lafayette. 280 policiais militares cercam o local e até um helicóptero foi usado no monitoramento da segurança. Segundo a polícia, o trânsito ficará fechado na rua Ouro Preto, no trecho entre a Avenida Augusto de Lima e Rua Guajajaras, até o final das audiências na sexta-feira. Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia do Meio Ambiente em Uberaba, no Triângulo Mineiro. 5 pessoas foram presas e a suspeita é que a droga abasteceria uma festa que aconteceu na cidade no final de semana. Quase 2.000 tabletes de maconha estavam escondidos nesta caminhonete. Os policiais estavam patrulhando uma estrada próxima à comunidade rural Capelinha do Barreiro, quando visualizaram 3 veículos suspeitos. No momento da ordem de parada, ouviu-se um barulho semelhante ao tiro. Precisou-se de um revide por parte de nossos militares, momento em que os condutores do polo e da estrada evadiram do local. Foi feita a prisão de um condutor que estava dentro da caminhonete, bem como de 2 pessoas que estavam dentro do veículo Polo. 5 indivíduos que faziam o transporte foram presos e mostraram para os policiais a fazenda onde a droga seria entregue. A caminhonete em que os tabletes estavam escondidos é produto de roubo e estava com uma placa clonada. Os outros 2 carros que faziam a escolta passam por perícia.
Entre 2001 e 2016, os casos de abuso sexual cresceram 90%. Esses números podem ser ainda maiores, já que somente 10% dos crimes são notificados, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Muita gente não sabe, mas quem sofre abuso pode procurar ajuda médica antes de ir à polícia. Um problema que atinge o mundo. Os dados relacionados à violência contra a mulher são alarmantes. Realmente os números estão crescentes, é uma questão que precisamos enfrentar de forma severa, reconstruir conceitos na sociedade para que esses números alarmantes sejam diminuídos. De acordo com a ONU, 1 em cada 3 mulheres no mundo sofrem violência sexual ou física. O detalhe é que esta é a violação mais comum de direitos humanos, mas também a menos denunciada. Tem uma pesquisa feita pelo CNJ que aponta que apenas 10% das agressões são denunciadas. Lembrando que as agressões não são só agressões físicas. Temos agressão moral, psicológica, sexual, patrimonial. Então, são diversas as frentes que precisamos enfrentar. E quando o assunto é abuso sexual contra mulheres, um estudo latino-americano da Organização Mundial da Saúde estimou que apenas cerca de 5% das vítimas denunciaram o crime à polícia. Não bastasse a dor que estes episódios de abuso sexual causam, muitas vítimas desconhecem a Lei do Minuto Seguinte, criada em 2013. A legislação garante atendimento emergencial às mulheres após serem violentadas sexualmente. Essa lei é baseada em protocolos internacionais e ela orienta o atendimento de mulheres em situação de violência sexual. A mulher que foi vítima de algum abuso sexual, de alguma violência sexual, ela pode recorrer ao serviço de saúde sem necessariamente precisar ir à polícia e receber ali todo o atendimento para que ela evite a gravidez naquelas primeiras horas após a violência sexual. O Ministério Público Federal lançou no início deste mês uma campanha para reforçar o que a Lei do Minuto Seguinte estabelece. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO. Para essa delegada, é preciso mais, inclusive um envolvimento maior dos homens no combate a qualquer tipo de violência contra a mulher. A participação dos homens, no enfrentamento dessa violência é crucial para que não se repliquem. Então, é fundamental que homens e mulheres reconstruam esses conceitos de opressão ao gênero feminino. Pare de considerar que tem lugar para a mulher, que o lugar da mulher é em casa e o lugar do homem é na rua. Bem, o lugar para homens e mulheres é onde eles quiserem ir e vir com liberdade, com respeito, sem pré-conceber obrigações, comportamentos a partir de qual gênero que a pessoa é. Belo Horizonte registrou quase 1.500 ocorrências por conta das fortes chuvas que atingiram a capital mineira nos últimos 56 dias. A região da Pampulha foi a que mais sofreu com os temporais, de acordo com a Defesa Civil. Foram pelo menos 335 locais de alagamentos, enchentes e inundações. A previsão é de mais pancadas de chuva ainda durante esta semana em Belo Horizonte e região metropolitana. Quase 600 médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos encerraram as atividades aqui em Minas, deixando abertas aí vagas nas unidades de saúde de mais de 200 municípios. Até que novos médicos cheguem, o atendimento está prejudicado. Esta unidade básica de saúde, que fica em Contagem, na região metropolitana de BH, tem 2 equipes do programa Saúde da Família, que juntas atendem mais de 5.000 pessoas. Os 2 médicos que atuam aqui são do programa Mais Médicos. Um deles é cubano e deixou o cargo na semana passada. Nós temos as gestantes, temos puericultura das crianças, grupos de hipertensos, diabéticos, os psicofármacos, e fora a nossa demanda livre, espontânea, que é todos os dias. Então, num primeiro momento, está todo mundo sem atendimento. Os casos mais graves têm sido encaminhados para o pronto atendimento mais próximo e os demais são orientados a procurar em outras UBSs. Toda semana tem gestante, então toda semana vão ser
5, 6 gestantes sem atendimento todos os dias. No final do mês, quantas que não vão ser? Nós conseguimos falar com um médico cubano que atendia em Minas Gerais, mas precisou deixar o programa. Ele pediu para ter a imagem preservada. Ele conta ainda que vai fazer a prova para revalidar o diploma no Brasil, a chamada revalida, mas já adiantou que uma lei cubana pode não liberar os documentos necessários. Por enquanto, procurar emprego, qualquer um emprego. Para preencher o lugar dos médicos cubanos que deixaram o país, o governo brasileiro lançou um edital com mais de 8.500 vagas. Cerca de 30 mil inscritos já se cadastraram e a previsão do Ministério da Saúde é que eles comecem a atuar imediatamente. Para o diretor de comunicação da Associação Médica de Minas Gerais, Luiz Carlos Molinari, esta transição deve ser bastante tranquila. Apenas comunidades mais afastadas poderão sentir um pouco. Por exemplo, população indígena, a gente sabe que a pessoa às vezes tem uma certa dificuldade de atingir. O Exército já trabalha com isso com facilidade, então acredito que eles venham a promover e a prover esses cuidados até que os outros colegas cheguem lá. A notícia boa é que 97,2% das vagas do programa Mais Médicos já foram preenchidas, segundo o Ministério da Saúde. Vai continuar preso o estudante Hudson Rangel Gomes Rosa, que foi preso em flagrante por agredir e matar o colega Luiz Felipe Siqueira de Souza, de 17 anos, no Instituto de Educação na região Centro-Sul de BH. O habeas corpus foi negado hoje. A defesa havia alegado que Hudson não tem antecedentes criminais, tem emprego e residência fixa. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas argumentou a falta de comprovação de que o jovem tenha boa índole e que esteja passando por algum constrangimento ilegal. A defesa pode recorrer. Lembrando o caso, no último dia 14 de novembro, os jovens jogavam futebol durante o recreio quando se desentenderam. Durante as agressões, o adolescente caiu da escada, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quase um mês depois da queda no preço do diesel, o governo diminuiu o valor do frete rodoviário. A tabela foi criada em maio deste ano como parte do acordo para acabar com a greve dos caminhoneiros. A redução no valor do frete foi bem recebida nesta transportadora, que tem 600 caminhões. A expectativa é que a procura pelo serviço aumente cerca de 5%. A redução de preço veio no bom momento. No final do ano, as empresas contratam menos o nosso serviço. A gente espera ter maior oferta de trabalho nesse período. Nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres mudou os preços da tabela de frete, com redução que varia de 1,2% a 5,32%. Com isso, o valor mínimo caiu de R$ 2,16 para R$ 2,11 por eixo de caminhão, no percurso de até 100 quilômetros. Quanto maior a distância, maior a redução do valor do frete. A tabela do frete entrou em vigor em maio como parte do acordo do governo para pôr fim à greve dos caminhoneiros. A lei determina que o valor deve ser reajustado sempre que o preço do óleo diesel tiver uma variação superior a 10%. No mês passado, a Petrobras anunciou uma queda de 10,1% no valor do diesel nas refinarias. E por isso, a tabela foi alterada. Mas a mudança não foi bem recebida por muitos caminhoneiros. O Gilberto é autônomo e não gostou de saber que vai ganhar menos pelo frete. Abaixar o óleo e continuar o preço do frete. As coisas estão caras demais, o pneu, a manutenção de caminhão. Desde que foi criado, o tabelamento de preços tem sido alvo de críticas por parte de empresas e caminhoneiros. No dia 30 de maio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou a primeira tabela. Mas depois de reclamações de transportadoras, a ANTT editou uma nova versão que desagradou aos caminhoneiros. Por isso, a agência voltou a praticar os valores iniciais. O Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos diz que a tabela atual, em muitos casos, não tem sido cumprida, porque muitas transportadoras vêm pagando preços mais baixos pelo frete. A redução do valor do diesel veio numa hora muito boa. A tabela de frete muito boa a partir do momento que seja cumprido por todas as transportadoras. Nesse domingo, o Mercado Central de Belo Horizonte se transformou em um centro de solidariedade. Uma feira foi realizada lá para arrecadar recursos para entidades sociais. Um dia para saborear pratos deliciosos, conferir a arte popular dos artesanatos, se divertir e ainda curtir a apresentação do cantor Sérgio Pererê. Uma
feira com opções diversificadas, mas com um objetivo: a solidariedade. São 14 instituições sociais e cada uma no seu estilo, todas vendendo bastante, que é mais importante, porque o lucro, né, todo revertido para as instituições. Juntas, todas as instituições são mais fortes. A gente consegue atingir o nosso idoso, a gente consegue ajudar a nossa criança, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Kelma ofereceu pratos de dar água na boca. Para mim é super importante estar aqui nesse momento feliz, podendo ajudar várias outras causas também. Geralmente não estamos lá perto, né, dessas pessoas para poder ajudar. Então, esse tipo de evento eu acho muito importante para isso. Se depender do sucesso dessa primeira feira, muitas outras virão para fomentar a sustentabilidade de organizações do terceiro setor. A gente percebe uma necessidade de recursos livres na vida dessas instituições. Recursos que elas possam pagar uma multa, possam pagar uma conta em atraso. Essas instituições todas aqui representam um grande público de pessoas vulneráveis da nossa capital e do nosso entorno. Olha, esse esforço coletivo para ajudar o próximo é muito valioso. E quem quiser participar da próxima feira ou de outros eventos do SEMAIS em prol das entidades sociais, pode fazer contato pelo site semais.org.br. E a seguir temos futebol. Confira os resultados da rodada do final de semana para América, Atlético e Cruzeiro. Só o Coelho venceu. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Cruzeiro perdeu o último jogo do ano em casa. O Flamengo fez 2 gols e levou a melhor. Logo aos 6 minutos, Uribe teve a chance e Fábio fez grande defesa. Mas 1 minuto depois não teve jeito. Everton Ribeiro fez o que quis na frente de Egídio e quase sem ângulo marcou um golaço. Flamengo 1-0. E ele estava mesmo a fim de aprontar. Mas neste lance, o time inteiro do Cruzeiro foi que pediu pênalti. Juizão mandou seguir o jogo. Na sequência, Fred escorou para Robinho soltar a bomba. A bola passou raspando a trave. E quando a chance foi para Thiago Neves, César brilhou. Logo no início da segunda etapa, Fábio teve que aparecer de novo. E a exemplo do primeiro tempo, aos 7 minutos, Everton Ribeiro fez outra pintura. Do meio da rua, um chutaço. 2-0 Flamengo. Fred até tentou descontar, mas César não deixou. Aí veio uma sequência de bolas tiradas praticamente em cima da linha. Final, derrota do Cruzeiro em casa por 2-0 para o Flamengo. O Cruzeiro se despede do Mineirão em 2018 com derrota, mas o saldo continua positivo pelo título da Copa do Brasil. O início foi muito bom, podia até ter feito o gol. O Everton, com o talento que tem, aproveitou, né? A chance que teve na primeira parte, mas o time continuou brigando, né, em busca do resultado do empate. O América conseguiu mais um fôlego para tentar se manter na Série A ao vencer o Bahia nesse domingo na Arena Independência. Placar magro, mas que trouxe muita esperança. O América entrou em campo pela última vez em casa, em 2018, com o objetivo de voltar aqui no ano que vem, mais uma vez na Série A. E no primeiro tempo, o torcedor do Coelho ficou no quase. Primeiro com o Rafael Moura. Depois, nesta cobrança de falta, teve gente gritando gol. O Bahia teve uma grande chance. E no começo do segundo tempo, aquele quase virou gol. Rafael Moura deu um grande passe e Juninho completou. 1-0 América. Depois de inaugurar o placar, o torcedor do América viu a sessão gols perdidos. Primeiro com o He-Man e depois com o Mateuzinho, que sozinho chutou para fora. Tudo bem que no final não fez falta. Na melhor chance do Bahia, a bola bateu na trave e ficou nisso mesmo. Final de jogo, América 1, Bahia 0. Com a vitória, o América chega aos 40 pontos e a missão, que parecia praticamente impossível, ganha um novo fôlego e o Coelho chega à última rodada, podendo permanecer na Série A do Brasileirão. Foi muito importante essa vitória porque nos deixa vivo. Nós temos agora uma semana para descansar e vamos fazer o último jogo em condições de vencer e continuar na Série A.
O Atlético também jogou nessa rodada e perdeu para o Santos dentro da Vila Belmiro no sábado. Por 3-2, o Santos levou a melhor e com isso complicou o Galo na luta pela última vaga na Libertadores. Quem conta pra gente o que faltou aí pro Atlético arrancar pelo menos o empate é o nosso repórter Igor Calham. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, Inácia, na verdade foi um bom jogo, né? Como você disse, um placar recheado, 3-2. A gente já tá vendo aí os melhores momentos, ou melhor dizendo, os gols na tela. Ô, Inácia, teve muita reclamação de arbitragem, né? Mas eu acho que agora o momento nem é pensar nesse jogo que passou, é focar na última rodada. O Galo depende só dele, Nácia. Ainda está no G6, é o 6º colocado, contou aí com o tropeço do Atlético Paranaense, que só empatou na rodada com o Ceará. Então, quer dizer, o Galo vai jogar em casa a última rodada, recebe o Botafogo. Historicamente, não é muito favorável esse confronto. A gente sabe que o Botafogo é uma pedrinha no sapato do Atlético, mas de qualquer maneira vai jogar na Independência, vai contar com o apoio da sua torcida. Então, uma vitória simples garante o Galo na Libertadores do ano que vem. E esperamos contar com os 3 times mineiros lá, né? Obrigada, Igor. Valeu. Pois é. Bom, gente, o estádio do Atlético, que ainda não começou a ser construído, foi declarado como projeto de interesse social. O decreto foi publicado no Diário Oficial de Minas no final de semana. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior analisou que a construção do estádio é de interesse social. O estádio será construído no bairro Califórnia, região noroeste da capital. O terreno foi doado pela empresa MRV Engenharia e a previsão é que a arena tenha capacidade para 47 mil torcedores. A obra ainda depende de liberação dos órgãos ambientais para começar. O final de semana foi de corrida para centenas de atletas amadores que estiveram na Night Run. A corrida foi realizada no Aeroporto Internacional de BH pela primeira vez na madrugada de domingo. Os participantes escolheram entre os circuitos de 5,5 km e de 10 km. Quase 3 mil metros da prova foram dentro da pista do aeroporto, período quando não ocorre, claro, pouso e decolagem. A corrida foi promovida pela concessionária BH Airport em homenagem ao aniversário de 121 anos de Belo Horizonte, que vai ser comemorado ainda dia 12 de dezembro. Os 3 primeiros colocados nas provas feminina e masculina ganharam um troféu e passagens aéreas. E depois do intervalo, você vai conhecer um festival gastronômico que valoriza pratos simples, mas que fazem grande sucesso entre os consumidores de BH. No final de semana foi realizada a primeira missa nas dependências da Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, região norte de BH. As obras ainda estão em andamento. A entrega está prevista para o centenário da Arquidiocese de BH daqui a 3 anos, em 2021, e deverá ter capacidade para abrigar cultos aí para mais de 20 mil pessoas. A nova catedral deverá custar 150 milhões de reais. E agora uma pausinha aí nas notícias do dia para nossa reflexão de segunda-feira com o professor de física mais famoso do Brasil. E hoje o Pachecão fala sobre as cobranças que fazemos a nós mesmos e que muitas vezes, são exageradas. Meus queridos, como estamos rigorosos com a gente mesmo? Queremos frequentar a academia todos os dias, ter um corpo perfeito, não comer guloseimas, ser um bom filho e um bom pai, cumprir todas as metas no trabalho, ter êxito em todas as nossas atividades e outras centenas de exigências que nos angustia. Realizar tudo isso é muito bom, eu sei, mas e quando não conseguimos realizar algumas dessas atribuições? Aí começa a dar uma certa falta de ar, em seguida o nosso instala entre o estômago e a garganta e que nos diz que somos poucos, que concretizamos pouco. É como se fôssemos chefes de nós mesmos e um chefe da pior espécie. Temos muita coisa para fazer, não tem jeito, e talvez o pior não seja termos tudo isso, mas sim lidarmos tão mal com a nossa rotina e com a finitude da nossa capacidade. Não me parece que a solução seja sempre a de nos esquivarmos das tarefas. O que me parece necessário é pararmos de sentir tanta culpa. Não somos máquinas e nunca funcionaremos com perfeição. A gente só precisa tentar ser a melhor versão de nós mesmos. E a nossa melhor versão não vive nesses picos de estresse, nem com essa angústia instalada. Temos que ser mais compreensivos com as nossas pequenas grandes falhas. Deveríamos valorizar tudo aquilo que conseguimos e não potencializar o que ficou faltando, porque não parece razoável que justamente nós sejamos aqueles que são mais cruéis e mais duros conosco. Te dê uma chance, meu irmão, e tente outra vez. Falou legal? É isso aí. Bye, bye.
43 mil pessoas que têm jazigo em cemitérios públicos da capital precisam ficar atentas ao pagamento da taxa de manutenção que vencerá dia 18 de dezembro. O valor varia de acordo com cada cemitério. As guias foram enviadas pelos Correios, mas também podem ser emitidas pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte. Pastelzinho, caldo de mocotó, churrasquinho, pé de porco, feijão tropeiro, só de falar já dá água na boca. Imagina até que de ouvir também, né? Pois é, essas delícias estão aí no cardápio da primeira edição do Festival Baixa Gastronomia, um circuito que valoriza pratos clássicos e também a comida de rua. Pão com molho à bolonhesa, queijo ralado e cebolinha. Você vem, come um pãozinho com molho, toma uma cerveja e fica mais relaxada. Eu gosto muito. É barato, é criativo e saboroso. É legal. Pode se dizer um sanduíche, né? Que começou a sair, o pessoal pedia pão com molho e ficou sendo tradicional. O pão com molho é um dos 20 pratos que fazem parte do Festival Baixa Gastronomia em Belo Horizonte. São pratos populares que variam de R$ 4 a R$ 22. Não é um concurso, é um festival mesmo, não tem prêmio, não tem título e também os lugares não precisaram criar pratos. Mostrar para as pessoas algo legal em cada cardápio. Os pratos que participam do festival são servidos em vários estabelecimentos. São bares, restaurantes, pastelarias, tem também carrinho de comida de rua e até mesmo nas mercearias. Eu tinha que fazer o tira-gosto, um dia eu falei, vou fazer almôndega. Comecei a fazer as almôndegas e hoje o que mais vende era. O primeiro que sai era, só pede almôndega. Tá muito bom, bem gostoso. Com a pimentinha fica ainda melhor. Primeiro, adoro almôndegas e essa tá super bem feita. Amo farinha de fubá, que foi uma surpresa para mim, que tá nesse prato. E o cozimento, o tempero, tá tudo bom. Você pode rever todo o conteúdo do nosso jornal acessando youtube.com/TV Band Minas e pode também assinar, combinado? Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.